3, 2... Conceição, aqui me tens de regresso. Homenagem a Calbi Peixoto hoje. Misturado aí com... Como é que chama aquele que canta essa... Eu não sei, cara. Aqui me tem de Nelson Gonçalves. Eu misturei duas músicas, né? Misturou aí. Eu acho que nem é dele. cara. E com Frozen também, porque o Olaf, o bonequinho, ele faz assim, o verão. Pronto. Muita besteira nesses primeiros segundos de hip. Tudo bem com vocês, gente? Uma honra estar aqui de volta, continuando a jornada. Essa jornada pelas estrelas, pelas galáxias. E hoje recebendo o casal 20 do ABBA. Eles que... O Léo que nos abrilhantou com o seu... Dá uma pontinha aí, só 5 segundos da música dele, do clipe que ele fez aqui para o Evangelho Simples. Mostra aí. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, tenha pena de mim. Ele mesmo, o Léo Evangelista. Salve de palmas pro Léo Evangelista. Amém. Tudo bom, Léo Evangelista? Graças a Deus. Evangelista é ministério ou é sobrenome mesmo? Então, quis Deus que fosse sobrenome também, né? Ah, que Um legal. nome que eu reneguei por muitos anos, né? Por quase 30 anos. Achava feio? Achava feio, ridículo, na verdade, né? Assinava, botava pontinho, né? Abreviado. Leonardo E, né? Tinha medo do pessoal me zoar, né? Ah, que nome feio! Agora Tinha faz vergonha, questão né? de falar, né? Agora virou ministério pela misericórdia de Deus, né? Eu cuspindo no prato, ele falou assim, não, meu filho. É Jesus aqui transformando mesmo. a maldição em bênção sempre, né? Sempre, cara. Deus é bom. Muito bom. E ao lado dele, ao lado esquerdo dele, a senhora, sua esposa. Apresente, por favor, Léo. Essa aqui é a Ana Paula, minha esposa, linda, maravilhosa. Evangelista também ou você deu só outro nome pra ela? Então, eu não emprestei esse nome pra ela. Não peguei o nome, Mas- né? Pois agora vai mudar, acho Infelizmente. que você devia entrar no Então, cartório. se vai desse pra mudar. renomear, até o meu filho eu ia renomear, né? O Porque Francisco também não na época eu ainda estava na escuridão, né? Aí não coloquei, quis colocar Castro Alves pra ficar poético, tá Ah, vendo? que porcaria, cara. Nossa, cara, mas Deus é bom, ele vai dar graça também. E aí, do lado esquerdo, a senhora, minha esposa. Oi, gente. Tudo bom? Sempre fofa demais. Enfim. Pessoal, aproveitando, antes de a gente entrar no texto de hoje é João, para quem não sabe. João, a gente nunca estudou João até agora. Tô brincando, até hoje foi João. Mas antes, lembrando dos compromissos que você tem que ter. Então, você que está assistindo a gente já curtiu, já deu like no YouTube. O que mais tem que falar, diretor? No Facebook também, compartilha. Se inscreve no canal, isso que estava faltando, se inscreve no canal. Dá um joinha. E dê um joinha e propaga aí, se engaje. Evangelize pessoalmente também, né? Também, perfeito. Além disso tudo, ainda fale pessoalmente. Pronto, é isso aí. Quando você marca um amigo também é legal, você ter a possibilidade de falar. Enfim, se envolve aí. E hoje é João 16, vamos abrir todo mundo. Quem está assistindo, como a gente sempre fala, quem está assistindo pelo YouTube, está conseguindo aí nos comentários, aí na descrição do vídeo tem o texto de João 16, de 1 a 11. Então, o nosso objetivo de hoje é entender e ver que Jesus é o único alimento e que não temos outro a quem recorrer. Aleluia. Olha que profundo isso aí, hein? Amiga Paula, você já recorreu nos momentos de luta a outro que não Jesus? A outras? Neste momento agora, assim, de conversão, sempre é Jesus. Amém, que legal. Mas antes... Já foi diferente isso. Cometi o erro, né, de... Até a gente mesmo, né? Às vezes a gente recorre e tenta resolver da nossa forma mesmo, né? E é onde hoje a gente vê- tem dependência total, né? Tenta pelo menos ter, né? Quando a gente começa a tirar a nossa Dependência de Jesus. dependência, começa a ficar independente, ele vem Já dar uns era. tapas na cabeça e... Como é que chama aquele que de vez em quando tá no hippie? Quase sempre. Demetrius, né? O novinho? Não, é um Não? que fica ali, né? O Agora. Nilson. Nilson, Ah, o né? Nilson. Tava conversando com o Nilson ali agora, né? Que quando a gente está inserido no Evangelho, a gente, pela graça, né? Jesus vai capacitando a gente de perdoar, né? Coisas difíceis, né? E a gente estava comentando um caso ali e ele falou que pela oportunidade, né, que o Evangelho traz sobre o nosso coração, né, do perdão, muitas vezes nos conflitos familiares, quando a pessoa morre,
A gente, quando não está dentro do evangelho, não faz o que tem que fazer em vida, aí está a pessoa lá, né, no caixão, e aquela parentada toda que se moeu em brigas e confusões em vida, chora, se lamenta, se derrama. Mas quando o evangelho está na situação, a coisa muda, porque a gente perdoa logo de cara, a gente procura resolver aquilo ali no mais curto prazo possível, e nesses momentos não tem, né, esse remorso todo, né? Então, Aliás, não é o assunto de hoje, mas se você tem parente longe, quando ele morrer, você vai largar tudo e vai no velório. Não faça isso. Larga tudo e vai enquanto ele está vivo. Quando ele morrer, você não precisa nem ir. Exatamente. Aí morreu, aqui não vai dar para ir. É isso. isso são coisas que só Cristo faz por você. Isso aí. Pergunta, o que é mais difícil para você, senhora minha esposa, é despedir-se de alguém que parte ou partir? É mais fácil você ir ou você estar enquanto o outro vai? Eu acho que a outra pessoa ir embora é mais difícil, eu acho. Estar e outro partir. Estar e o outro partir, eu acho que deve ser difícil. Tanto viagens, né? Quanto a pessoa ir embora mesmo, eu acho que é muito difícil, né? Porque eu posso voltar, né? Agora a pessoa não pode voltar mais. Não, mas não é de morte, não. Ah, É tá. de partir mesmo, a princípio. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou, e se fosse aqui um hippie pentecostal, já saiu um glória aqui. Ô, glória! Então, teve uma vez que o Lucas precisou viajar 3 dias, gente. A gente estava casado acho que 1 ano e meio, né, amor? Mas eu chorei tanto. Porque pra mim, não sei a sensação que deu em mim, que tipo, sei lá, de ficar longe, começou a me dar um desespero. Aí convidei uma amiga minha pra dormir em casa nesses dias que ele ia ficar fora, e ela chorou junto comigo. De Tudo tanto que eu descompensado, né? chorei. Tudo descontrolado. Falei assim, Deus, eu não posso ser tão dependente dele assim, se um dia ele morrer. Isso é bonitinho, mas tá errado, viu, mano? Pode mudar Mas era isso aí. começo de casamento. Era né? começo. Então Hoje, tá quando eu explicado. viajo, ela fala assim, pode ficar um dia a mais aí. Que isso, amor? Já vai voltar? Mentira. Mas também não choro tanto. Claro que eu sinto falta, porque a companhia dele é É diária, que eu sou intensa. legal, né? A diferença é essa também. né? Mas é difícil você se despedir, né? Vamos lá o texto. Versículo 1, como é que está aí na sua voz? Rouca e adocicada, Léo. Versículo 1 do capítulo 16 de João. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Cara, Jesus tá... Quem está falando isso? É Jesus, né? Jesus. Eu estou falando tudo isso, e você volta um capítulo para saber o que ele está falando, para que vocês não venham a tropeçar. Ou, se você quiser, algumas versões vai dizer de escandalizar. Que é, na verdade, abandonar Jesus. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês não venham a abandonar. Para vocês não se surpreenderem com as dificuldades, abandonar a fé quando acontecer. Porque quando acontecer, vocês vão ficar chorando feito uma menininha. É isso que Jesus está dizendo. Eu avisei. Versículo 2, Paula. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem matar, os matar, pensará que estará prestando culto a Deus. Olha só que loucura isso, cara. Vai ter um momento, Jesus está dizendo, que quando alguém matar vocês, os meus discípulos... Você é discípulo de Jesus, Léo? Em nome de Jesus. Pela graça dele. Pela graça. Você que é discípulo de Jesus vai ter um tempo, e isso tem acontecido ao longo da história, não é que vai acontecer, vai acontecer de mais forma mais profunda mais para frente, Já está ocorrendo, mas já está inclusive. acontecendo ao longo dos anos, né? E desses muitos anos, em que quem matar você, matar um discípulo de Jesus, vai estar julgando que está fazendo um culto, na minha versão, prestando um culto a Deus. Existe isso ainda, Léo, hoje, assim, em nome de Deus, as pessoas fazendo o que é mal, o que Hoje é errado? acho que está mais do que em evidência, né? Porque, na verdade, uma coisa que eu observo na Bíblia e nas pessoas é que as coisas acontecem e as pessoas não conseguem linkar, né? Fazer a ligação do que está acontecendo e o que a Bíblia diz. Quando a gente escuta uma fala dessa e verifica, né, no nosso contexto a fé muçulmana crescendo tão, né, rápida, e essa licença que eles têm para, em nome de Deus, né, do Deus deles, né, fazer o que está se fazendo, as pessoas não conseguem correlacionar diretamente com o que a Bíblia, né, em tantas oportunidades profetiza. Só para não soar muito, enfim, esquisito, ainda que o texto sagrado deles dizem disso,
algumas correntes vão dizer, não tem essa interpretação de matar, porque às vezes tem algum amigo muçulmano assistindo a gente e não tem essa vontade de matar em nome de Deus. Mas aí, o texto sagrado deles diz isso. Que em nome eu de Deus digo pode isso pela realidade, porque a gente vê na TV, a né? perseguição cristã, né, sempre existiu, não só neste meio, mas também a Igreja Católica perseguiu e matou também, né? Então, é uma coisa que vem desde sempre, né? A perseguição por quem é de fato... Paulo fazia isso, né? Paulo, antes de conhecer Jesus, ele matava cristãos, julgando que estava fazendo um serviço a Deus. Sim. Não é isso que fazia? É exatamente o que o texto está falando aqui? Exatamente. Então isso pode acontecer com a gente. Você já criticou ou perseguiu alguém? Você, Paula, está muito quieta hoje. Mentira, não está não. Você que já criticou ou perseguiu alguém ou algum ensino, achando que era o que Deus queria e depois percebeu que quem estava errado era você? Olha que profundo isso. Já, eu acho que assim, principalmente no começo da conversão, a gente quer mostrar para todo mundo o que é certo, né? Viu que a receita do bolo deu certo e você quer passar para todo mundo que isso é bom. Muitas vezes a gente faz isso de maneira errada, perseguindo, você sendo dono da verdade, pela força. E depois você vê que não é assim, que você não tem o poder de convencer ninguém. Sim. É que dá um desespero, né? De você descobrir que você vai ser salvo e os seus familiares, seus amigos vão pro inferno e você fica querendo enfiar na cabeça das pessoas. E aí, isso assusta, eu né? vi, não só com familiares, mas com os amigos, principalmente pessoas que estão mais próximas. Ainda não tinha sabedoria para falar da maneira correta, e aí uma coisinha errada, do jeito errado, colocado, você já afasta a pessoa. Então, assim, é muito delicado, é uma linha ali que você tem que tomar cuidado. É porque tem o religioso xiita, mas tem o crente chato também. Tem. Isso foi muito ruim, E a né? empolgação do começo, É. a empolgação do começo Mas a- do convertido, ele fica chato, né? Mas não é nem isso que eu estou dizendo, isso que você falou também é muito verdade. Mas o que eu estou dizendo, assim, tem até coisas que a gente, algum tempo atrás, dizia que era um absurdo, e depois a gente percebe que, na verdade, eles estavam certos, a gente estava errado. Sim. Então, às vezes, a intenção até que é teoricamente Mas bacana, a paixão por Jesus deixa a gente assim, né? Então, assim, você está apaixonado, então Por você isso que eu quer entendo- você eu tem que estar entendo apaixonado Paulo. também, né? Então, Eu entendo Paulo na sua lealdade a Cristo, né? A gente entende um pouco esse lado que eu acho que acontece com todo o processo de conversão. A gente escuta falar de Jesus, mas não sabe a profundidade, né, e o poder que tem, né, sobre o nome de Jesus. Aí quando a gente recebe, né, pelo Espírito Santo essa abertura dos olhos, né, aí a gente vê a imensidão que é a palavra de Deus, né? Então, E naturalmente. Paulo, citando de novo, Paulo está sendo bem usado aqui hoje. Ele presenciou Estevão, né? E depois ele percebeu, tipo, quando as escamas saíram dos olhos dele, ele percebeu a burrada que ele fez, né? Vamos lá, continuando, senão a gente não termina hoje. Versículo 3, Mônica, diz o quê? E isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eles pensam estar fazendo um serviço a Deus, mas não conhecem a Deus. Olha que loucura isso. Meu Deus. Faço em nome de Deus, mato, ou mesmo... O matar é até mais bruto, né? Mais profundo. Mas grandes eventos religiosos e campanhas evangélicas e quermesses fazem em nome de Deus, mas muitas vezes não conhecem o próprio Deus. Faço em nome dele, não com ele. Ao não conhecerem, fazem o serviço contra Deus e em favor do inimigo. Porque se eu estou dizendo que é para Deus, mas eu não conheço a Deus, na verdade não estou fazendo para Deus. E se eu não estou fazendo para Deus, estou fazendo para outrem. Outrem. A prova de que não conhece a Deus é que não conhecem a Jesus. Mônica, é possível conhecer a Deus e não conhecer Jesus? Mais ou menos, eu acho. Expanda essa ideia. Eu, quando ouvia falar de Jesus, eu não sabia nem quem ele era quando eu não cria, assim. Eu não sabia. Eu sabia que tinha um Jesus, mas eu não sabia que ele era filho de Deus, nem que ele era Deus. Então, eu acho que tem muitas pessoas que acham, assim, que Jesus é muito segundo plano, né? E que só tem Deus, não sei. Então, mas quando a gente fala de conhecer, a gente está falando de intimidade. Ah, sim. É possível ter intimidade com Deus sem Jesus? Claro que não.
Nem um impossível. pouco. Eu posso até crer que existe um Deus Criador, mas não tenho intimidade com esse Deus Criador se não for através de Jesus. Então a prova de que não conhece a Deus é porque não conhece Jesus. Outros textos que a gente já tratou sobre isso, eles falam disso também. E aí é impossível um relacionamento com o Pai sem ser através do Filho, que a gente acabou de falar isso. Bom, a gente precisa bater esse martelo junto aqui. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem céu, sem Jesus não tem relacionamento com Deus. O caminho entre o homem e Deus tinha um abismo intransponível no meio, e Jesus, ele é a ponte. Então, pode até pegar um outro atalho, mas não vai chegar. A ponte que para no meio do caminho. A ponte até Deus é a única, é Jesus. É por isso que flexibilizar quem Jesus é, etc, 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 é um caminho que não te leva a Deus. Se não te leva a Deus, te leva a outro Incomoda lugar. algumas pessoas, né, que creem de outra forma, assim, quando você fala Deus é muito universal, assim, né, é aceito. Agora, se você fala Jesus, que é uma coisa mais íntima, assim, você vê que incomoda algumas pessoas. Versículo 4, o Léo. Estou dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Olha só, eu estou dizendo isso para que quando chegar a hora, vocês lembrem que eu avisei. Quando chegar a hora, inclusive, me dá a impressão que vai chegar, que a perseguição virá e você vai ser morto, talvez, sim ou não, mas existe essa possibilidade. E quando isso acontecer, você não ficar chorando feito uma menininha, que a gente falou no começo aqui. Então Jesus está avisando. Fisicamente mesmo. Versículo 5, Paula. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? 6. Porque falei dessas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Por que eles não perguntaram, né? Acho que eles não sabiam. Talvez medo também, não? Medo. Medo de ouvir a resposta? Você já orou, Léo, não querendo ouvir a resposta? Já. Sabendo o que tinha que ser pedido e não pedir, né? Tipo, Deus, faça a sua vontade, mas essa vontade vai doer, né? Então, a gente tem essa autodefesa, né? Apesar de... Esses dias eu estava orando, Senhor, eu queria tanto ter mais intimidade contigo, daí eu fiquei pensando, ai Jesus, mas será que para eu ter mais intimidade você vai fazer eu passar por alguma coisa? Misericórdia. Isso aí é interessante porque... Porque eu quero a intimidade, mas eu não quero passar por nenhuma coisa ruim para ter essa intimidade. Eu comparo muito com a criação de um filho, né? Para a gente poder dar disciplina ao filho, geralmente você não consegue, pela nossa natureza desobediente, tratar só na conversa. Fatalmente você tem que dar um puxão de orelha, botar de castigo. Né? Puxão de orelha eu não digo, né? Não fisicamente, mas... Por que não? Não, mas eu tô... porque a palavra só permite tapinha no bumbum. Tá bom, tá certo. Então, aí fatalmente você tem que aplicar uma disciplina, né, no filho. Então com a gente é a mesma coisa, né? Só que nós somos muito mais difíceis do que na relação da criação de um filho, porque a gente está envolvido com sentimentos, com outras pessoas e tal. Então Deus, ele fatalmente, para nos mostrar alguma coisa, ele vai nos colocar, né, numa condição onde a gente tem que, né, ser um pouco moído, quebrado, ou muito, né? Para a gente poder entender a graça dele, a vontade dele. Eu creio que tem muito dessa maneira. Por isso que quando a gente fala, né, que conhecer o Evangelho não é viver um mar de rosas, mas sim aprender uma nova maneira de reagir, né, a tudo que vem sobre nós. Esse é o Evangelho Tabajara, não lembra Tabajara? Seus problemas acabaram. Exatamente. Não Isso aí não é bem verdade. Você tem encarado as suas mazelas? É uma pergunta retórica, mas pensem nisso. Você de casa, foca em mim, não tem foco. Você tem encarado as suas mazelas? Você tem tratado com Jesus as suas dúvidas, as suas tristezas, os seus medos? Você tem levado a Ele de verdade, discutido com Ele sobre isso? Porque fugir de perguntar para não ouvir a resposta é tão eficaz como tomar aspirina para curar um câncer. O fato de você não ter a resposta que você não quer ouvir não significa que você não tem um problema. Esses dias, um exemplo assim, prático.
Eu falei assim, ai, nem vou olhar no banco quanto que tem, né? Porque vai que eu gastei muito. Mas não muda nada, né? Se eu tiver... Só piora dependendo. Só piora. Então eu falei, deixa eu olhar, né? Ver qual foi o estrago. Vamos conversar em casa sobre isso. Deixa quieto. Ah, é, né? Escapuliu. Mas isso aqui é importante, interessante. A religião, a gente já falou em outros rips sobre isso aqui. A religião, ela fala assim, não pergunta não questiona não, passa por cima, joga uma pá de areia em cima. E na verdade o evangelho não, diga para ele que você não concorda com ele, com Deus, diga porque ele sabe que você não concorda com ele. Conversa com ele, rasga, eu não entendo, eu não creio, não faz sentido, eu tenho dúvida, eu estou com medo. Diga isso e aí ele vai conduzir. A Bíblia traz esses exemplos, né? Sim, muitos. Davi, quando tem aquela parte do Antigo Testamento lá em 2 Samuel, que dois servos, né, de Davi estão carregando a arca, aí eles, para tentar ajudar, né, que a arca estava caindo do carro de boi lá, né, colocaram a mão, eles foram fulminados, né? Usar e Aiu, né? Aiu. Acho que é só usar mesmo, foi? Não, foram dois, né? Aí Davi, ele se enfureceu, né? A palavra diz que ele se enfureceu contra Deus por aquilo, mas temeu mais ainda, né? A Deus, né? Quem que leu por último? Quem que lê agora, versículo 7? Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Amém. Não vou falar mais nada sobre isso. O plano de Deus para o homem, ele já tinha sido pré-estabelecido. Jesus tem que ir, senão o Consolador não vem, estava tudo claro já. E esse plano contemplava que se Jesus não fosse o Consolador, ou como é que a sua versão falou? O ajudador. O ajudador. Tudo isso ele está falando de quem, Léo? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então Jesus precisava ir para que o Espírito Santo de Deus viesse. Viesse aonde? Em nós. Morar no nosso coração. Pronto. Glória. Isso é um rip infantil, mas é bonito. Morar no nosso coração. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Habitar em nós. Graças Nem a Deus, entre nós, é em nós. É muito mais pessoal do que, né, se imagina. Jesus precisava vir, na verdade, morrer para rasgar o véu e trazer acesso a Deus a todos, o acesso de Deus a todos. A gente gravou um rip viral sobre isso, e você entra lá então no site Evangelho Simples, clica no viral, tem o véu foi rasgado, que ele conta essa história. Ele explica o que significa isso. Mas o véu que fazia separação entre Deus e os homens, só o sumo sacerdote podia entrar, aquela história toda, esse véu foi rasgado a partir da morte de Jesus, dando acesso para todo mundo. E isso foi através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus hoje que a gente tem acesso a ele aqui assim. Sem o Espírito não é possível ser herdeiro. E se a gente não é herdeiro, a gente não tem o Espírito. Ok? A gente precisa ser filho para ser herdeiro. Qual era a promessa? Crendo em Cristo, né, O o Espírito Espírito- Santo ele viria e Isso. habitaria Pronto. em nós. Graças a Deus por Em isso. templos não construídos por mãos humanas. E aí, sem o Espírito, não há herança. Versículo 14, só pula aí. Como é que está escrito na sua aí, Léo? 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Sem o Espírito, então, não há herança. A herança, ela só é através do Espírito, que é o próprio Espírito, é a promessa. Antes a ação era sobre nós, agora a ação é em nós, é no nosso coração. Não é só a partir de nós e através de nós, agora é em nós. Isso é uma grande notícia, eu acho fantástico. Ô Léo, abre para a gente Gálatas 3:2, porque o texto fala que a gente recebe o Espírito de Deus pela pregação do Evangelho. Como é que está Gálatas 3:2, Léo? Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Quando que você recebeu o Espírito, Léo? Quando pregaram o Evangelho para mim, E eu conheci a verdade e ela me libertou. Pronto. Amém. Amém. Então, amigo, desconstrói na sua cabeça essa ideia de que o Espírito você recebeu quando você falou em línguas. O Espírito você recebeu quando você creu. Amém. E aí Deus derrama língua se Ele quiser, quando Ele quer, em quem Ele quer. Tá? Então é importante. O Espírito em nós é através
do dia, a partir do dia que a gente creu. E aí o versículo 8 fala o quê, Paula? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a obra do Espírito? É convencer, Convencer. convencimento. Um encontro com quem você é de verdade. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí isso é profundo. Porque, primeiro, o Espírito Santo vai convencer do pecado. Porque ninguém se percebe pecador sem o Espírito Santo. Se perguntar para as pessoas que não conhecem Jesus, e aí, cara, você é bom ou mal? Eu sou bom. Porque eu sou bom. Eu não bebo. Eu só roubei um band-aid uma vez. Quer dizer, Tenho meus defeitos, mas sou muito bom, né? É Tenho isso. os meus pecados, mas Se sou eu for muito bom. comparado com o presidiário, eu sou eu não sou desse planeta. eu vou te falar que tem alguns presidiários que eu queria conviver mais do que com algumas pessoas que eu conheço que estão soltas aí, viu, cara? O diretor gritou amém lá atrás. Mas olha só. Então, a gente estava conversando no RIP Físico ontem, lá em Pinda. Paulo, no começo dos seus escritos, ele fala assim, Paulo, o apóstolo de Jesus, está tudo certo. Mas tem uma certa, né, um certo tamanco, assim, né? Tamanca. Aí, mais para frente, cronologicamente, ele fala assim, Paulo, o servo. Ele poderia dizer que ele é apóstolo, porque ele continuava sendo apóstolo, mas ele quer se dizer servo. No final, já em Timóteo, quando ele já está no final da vida dele, ele fala assim, Paulo, o mais miserável de todos os homens. O pecador, Jesus veio salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele fala em Timóteo. Então, cara, quanto mais a ação do Espírito em nós, mais a gente percebe quem a gente é. E a gente não é tão bom quanto a gente achava que era. Aliás, antes de conhecer a gente achava que era bom. Aí Jesus chega na parada e a gente percebe que a gente não é bom. E aí isso é ruim. Então, a primeira obra do Espírito é convencer do pecado, de quem você é. Da justiça, é a segunda coisa que o texto fala, que o Espírito de Deus nos convence da justiça. O que é convencer da justiça, Léo? Quando o Espírito Santo convence a gente da justiça, eu acho que ele revela para nós que nem tudo que nós olhamos e vemos como justo ou injusto, no segundo plano de Deus, é realmente para nós o que deve ou não ser feito. Muitas vezes, quando a gente coloca ações e situações do homem, aplicando se ele me fizer isso, é justo que ele receba aquilo. Né? No Evangelho é diferente. No Evangelho a gente entende que é preciso caminhar uma milha a mais, mesmo que obrigado. Nós temos que perdoar sempre, né, infinitamente mais. Nós temos que dar outra face quando há uma agressão física ou psicológica, né, sobre nós. Então ele revela que a justiça de Deus ela é muito além do que o homem pode verificar. Né? A gente às vezes quer agir numa justiça instintiva. Né? Isso que você falou, eu acho que não tem nada de errado, acho que você tem razão também. Mas eu acho que é mais profundo que isso, porque a justiça de Deus ela é cumprida em Jesus. Qual era a justiça? Todo mundo que pecar tem que morrer. Isso é justo que Deus faça. Mas eu entendi que isso que ele falou é justiça, isso que você falou seria o juízo, não? Então, o juízo a gente vai chegar lá, mas olha só, a justiça, ela é cumprida em Jesus. Você concorda que Deus falou assim, quem pecar vai morrer? E quando Jesus vai no lugar da Paula, ele cumpre a justiça de Deus. A justiça que era para ser cumprida na Paula, que é a morte da Paula, não só física como espiritual, ele cumpre isso em Jesus. Então a justiça de Deus ela é cumprida em Jesus. Entender isso também é uma ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que te revela que em Jesus a justiça de Deus ela é feita. Houve a justificação. Houve a justificação, Agora o que você falou está redondo também. E tudo, isso também é verdade. O que eu falei, começa... na verdade, ainda é sob os olhos do homem, né? Sim, mas na sim. verdade, em Deus, isso que você explanou é o principal, é a justificação. É sair do caminho do inferno e ir para o caminho do céu. Né? É porque o texto ele vem, o pecado de Jesus ele vem num crescente de revelação do Espírito, né? E aí o final, o Espírito revela do juízo. Se há justiça, não há mais condenação. O juízo, o julgamento de Deus é a tranquilidade que eu tenho de que eu estou salvo.
É tranquilidade. Como é que eu estou salvo? Como é que eu tenho certeza disso? Eu só creio naquilo que ele falou. Amém. Ah, mas não tem nada, não muda a cor do meu sangue. Não muda nada. Você só crê e acabou, encerra o assunto. Simples assim. Você botou o dedo para ler alguma coisa, Léo? Não, mas só Não? para não me perder. Então, e o versículo 9 diz o quê, Mônica, esposa? Do pecado porque não crê em mim. Romanos 14, 23 fala o quê, Léo? Você que abre mais rápido aí. Romanos 14, 23. (14, 23). Isso. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele não faz se baseia na fé. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. O que ele não se baseia na fé é pecado. O que, mais do que os nossos pecados, o que Jesus vem, o Espírito vem nos transformar e nos fazer entender, é que ele vem transformar o nosso pecado, a nossa natureza. Mais do que fazer coisas certo ou errado, é transformar a natureza. Porque se transforma a natureza, naturalmente transforma a atitude. O erro da religião é esse, tentar transformar a atitude da pessoa. Quando na verdade o evangelho muda essência, muda coração. E quando você muda coração, caráter, etc., as obras, as atitudes mudam naturalmente. É isso mesmo, não? Foi com você assim? É a chamada metanoia, né? Metanoia. A metanoia. A metanoia é a mudança, né, de entendimento, é a reconstrução, é mudar a base. Se não há fé no sacrifício substitutivo da cruz, o que é o sacrifício substitutivo da cruz, coordenador? Não responde não, que está sem microfone. A cruz era minha. Se você não crê que aquela cruz era sua, que Jesus foi no seu lugar, o pecado ainda existe, a condenação sobre você existe. Mas se você entende que Jesus foi no seu lugar, não existe mais pecado, não existe mais condenação. Amém. A gente está tranquilo, é favorável, tranquilo e favorável. É isso mesmo, Léo? Você ia falar alguma coisa? Tranquilo. Um complemento, né, disso aí, é claro que em termos de salvação, né, é bem isso. Mas, fazendo um adendo, Jesus, ele mesmo discursa, né, aos discípulos, ele diz, né, que aquele que quer seguir a mim, ele tem que negar a si mesmo, né, pegar a nossa própria cruz e ir, né, após ele. Ou seja, nós temos que entender que o Evangelho ele requer essa entrega, essa renúncia diária, né, para a gente poder seguir aquele que deu o exemplo, né? Ele não, né, Jesus, todo o ministério de Jesus, ele tem esse impacto porque ele fez todas as coisas, né? Ele abandonou a sua divindade, ele, né, se despojou dela, ele veio, eu penso às vezes, né, ele poderia ter vindo aqui, por exemplo, e ter realmente vindo na forma que os judeus esperavam, que era de um rei, morando num palácio, tendo um nascimento glorioso, né? Metralhador. Ele, como Deus, ele poderia ter vindo numa época, né, mais felpuda, né, mais confortável. Mas né, ele na não época tinha nem onde reclinar a cabeça. Né? Exatamente. Então, assim, ele deu todo o exemplo. Então, nós, quando a gente tem, às vezes, um milindre de, beleza, eu criei agora, será que eu tenho ou não tenho que largar isso ou aquilo outro? Na dúvida, né, olha para o ministério de Jesus, olha o que ele cumpriu nessa terra, olha tudo que ele falou, não tem como ter dúvida, né? Às vezes a gente quer se moldar ao Evangelho, fazendo com que o Evangelho se contextualize com a nossa vida ou com o que a gente quer, e é muito além disso. A gente tem esse Evangelho da prosperidade, né, ele vai totalmente de encontro ao Evangelho, que a gente lê na palavra e vê na vida de Jesus. Por exemplo. Isso. Do pecado, insistindo no versículo, porque os homens não creem em mim. Porque se não crê, o pecado continua. Agora, quando a gente fala do sacrifício de Jesus e expandindo tudo isso que a gente está conversando, lembra que Jesus só resolveu os problemas dos pecados. Ele resolve primeiro o problema do pecado. Quando ele resolve o problema do pecado, da natureza nossa, as nossas atitudes mudam.
Mas os pecados que a gente cometeu no passado e que comete de vez em quando e que infelizmente vai cometer no futuro, também Jesus pagou. Essa é a grande sacada da cruz. Então, a grande sacada da cruz é: não existe mais condenação mesmo se eu peque. Sim. Agora, se eu creio nisso, eu não quero pecar mais. Amém. Então, se alguém ouve uma palavra dessa e fala assim, então eu posso pecar, esse cara não crê. Ele precisa crer, porque se ele crer, ele vai entender que ainda que ele peque, não existe mais condenação para ele. E essa talvez seja uma das melhores notícias que eu poderia dar para vocês aqui. Amém. O sangue de Jesus, ele é a solução para qualquer pecado. E isso é também para você. Agora me dirigindo a você, meu amigo e minha amiga de casa, sobe a música triste. Não. Galbi. Calbi Peixoto. É Calbi, né? Calbi. É Calbi, né? Você falou Galbi. Galbi? Gabi? Se revirou neste momento. Né? Ele deu uma... Professor. Olha só. Não, mas você que está em casa aí, eu sei que você fez um monte de coisa que você tem vergonha até de contar, muita gente não sabe, você tem vergonha até de lembrar que você não queria ter feito e que você acha que não existe solução para você porque o seu pecado é muito pesado. Deixa eu te falar, o seu pecado é muito pesado. É verdade, é pesado mesmo. Só que a grande questão é que os pecados leves e os pesados, os pecados cabeludos e os depilados, todos os pecados estão na cruz. Se você crê que Jesus pagou na cruz os seus pecados, não existe mais motivo para peso na consciência. Aliás, a única forma de você ter a sua consciência aliviada, curada, consciência pura, é através do sangue de Jesus. Com as suas obras, com as suas boas obras, na sua religião, seja ela qual for, evangélica, católica, corintiana, seja o que for. Você não vai achar cura para a sua consciência. A sua consciência só será purificada no sangue de Jesus, porque daí já não tem mais espaço para você se lamentar, já que Jesus pagou todos os seus pecados. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Aleluia. E ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Olha isso. Isaías 1. Isaías 1. O pecado, então, ele é mais profundo do que violar regrinhas. O pecado é mais profundo do que matar, do que mentir, do que matar mesmo. É mais profundo do que isso. O pecado, ele é uma afronta ao meu amado Senhor Jesus, a Deus. Essa é afronta a Ele. Isso é que pega. Não é o que eu faço mal para o próximo, que também é ruim, que não deve fazer. Mas o problema do pecado é que o pecado é uma afronta a Deus. Exatamente por isso que quem crê não quer pecar mais. Amém. Não quer deixar de pecar. O amor que leva as pessoas a se preservarem de não pecar e não uma regrinha religiosa, porque a regrinha religiosa ela tem um tempo de validade. Versículo 10, Léo. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Não me verão mais, porque ele morreria e iria para o Pai. Esse foi cronologicamente ele morreu e foi para o Pai antes dele ser visto pelo pessoal. Quando os discípulos reencontraram Jesus, ele já tinha ressuscitado, estava com um corpo glorioso. Aliás, é o corpo que a gente vai receber também, o nosso corpo no futuro. Não vai ser essa capa do Batman que o nosso coordenador aí, nem magrelo como ele, nem gordo como eu, vai ser um corpo trincado, né, Nicão? O corpo glorioso. Então, quando os discípulos reencontraram com Jesus, ele já tinha ressuscitado, estava nesse corpo que a gente vai receber depois. E uma coisa que é legal, a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, quer dizer, a justiça, que a nossa versão fala, dele é meio confusa, o versículo 10 da nossa é: da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Sim. Porque a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e a justiça foi satisfeita, né, aquela justiça que a gente falou, a prova disso é que Jesus ressuscitou. Amém. Aleluia. Entende isso? Com certeza. Se ele não ressuscitou, a gente está brincando de fazer hippie aqui. Verdade. Mas se ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Volta para Romanos, por favor, 4:25, fala o quê? Ele fala um grande texto. Ele fala que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. É a melhor notícia. Que o Mestre está vivo. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus.
Muito. Eu vou te dar uma outra Bíblia, tá? A fim de que... Não, eu vou trocar, cara, eu vou trocar. Ela tem prazo de validade essa aqui. Tadinha. Só para esclarecer, gente, porque a Bíblia ela tem várias versões. Você tem a nova tradução na linguagem de hoje, tem a versão internacional, E né? ele resolveu usar a dos manos. E a que eu estou usando, quando eu me converti, ela é a mais simples em termos de leitura. Só que quando a gente vai comparando o texto com outras Bíblias, né, especialmente com a Almeida Revisada, que é a mais difícil de ler, né, mas a Almeida Revisada ela tem uma proximidade do que a intenção do texto bíblico quer passar. Então só que ao mesmo tempo a gente toma um amor pela nossa Bíblia, que você rascunha, escreve, faz observação, né, e aí eu tenho que desapegar. Mas vai trocar. Vai rolar. trocar. Aí você não volta aqui com essa Bíblia. E versículo 11 final, Mônica. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Cara, o Espírito Santo convence do julgamento final. Ele nos dá a certeza de que o diabo já é vencido e de que aqueles que não crerem na obra de Cristo, serão condenados juntos com o príncipe desse mundo. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. A condenação virá para o diabo e seus anjos. Aqueles que não crerem em Jesus vão pegar uma aba nessa condenação e vão junto. E o Espírito Santo convence de que isso é uma realidade. Porque hoje em dia, fazem até piada do diabo. Geralmente o diabo está na comercial da cerveja com uma mulher bonita, de chifrinho, etc, etc. São as escolhas do homem, né? Impressionante que quando a gente não está revelado pelo Espírito Santo, as nossas escolhas são essas, né? A gente vai, por exemplo, em shopping e vê aquela camisaiada toda de caveira, né? O brinquedo da criançada no shopping tem, né? Sempre é uma referência ao lado obscuro, né? É sempre um desenho que está retratando a maldade. Mas isso já retrata, né, as escolhas do homem desde lá de trás, né, de preferir o lado negro da força, né, ao invés de pegar o que é angelical, o que é santo, o que soa ridículo, né, o que soa bonzinho, coitadinho e tal. Mas na verdade é fruto dessa nossa natureza, né? E as pessoas elas se amortizam nisso, elas se anestesiam disso. Então, por isso que é o que eu costumo dizer. Quando a gente pensa assim, pense no sentimento que o mundo oferece. Vamos colocar um caso hipotético, né? Eu, pai, né, uma filha de 17, 18 anos, resolve sexta-feira à noite ir no mercado à noite sozinha, né? Um mercado que está a 1 quilômetro de distância a pé. De cara, eu creio que a maioria, como eu, né, vai ter medo dela ser estuprada, assaltada, violentada, de acontecer só o mal para ela. Eu não penso em segurança, que ela vai voltar, vai tranquila. Por quê? Porque isso é um reflexo do que o mundo despeja de sentimentos em cima de mim, ou em cima de nós, né? O que revela que assim, a gente tem olhando no individual, a gente tem uma impressão assim, não, está tranquilo, está favorável. Mas quando eu penso no coletivo, que são, né, as decisões sociais, humanas, eu vejo que está tudo errado, está tudo desesperador, porque reflete a escolha da maioria. Porque se nós vivêssemos efetivamente numa sociedade cristã, né, que crê, a maldade ela seria minimizada, e é o contrário. Se fosse, mas como não é verdade, não deixe sua filha de 17 anos ir por uma rua erma, tá certo o português? Sim. Porque faz sentido hoje que infelizmente não são todos. Então, mas é porque a gente não tem a gente só consegue entender isso de uma forma mais ampla pelo Espírito, porque quando você não está, tá tudo normal, é a rotina, o mundo está assim mesmo. Mas está por quê? Porque na verdade a gente não tem noção de quem a gente é, do que nós escolhemos crer. Quando a gente olha para a Bíblia, na verdade isso se confirma como até, né, profeticamente o que está previsto nela, né, o final dos tempos, os dias maus, e também sabe que, na verdade, a minha escolha é entre eu pegar uma camisa de caveirinha, eu vou pegar uma camisa, né, que retrata o reino. Minhas escolhas elas vão começar a ser acertadas pela mão do Espírito. Porque se muda a natureza... Muda-se a natureza das escolhas.
Você, Paula, você percebe a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Com certeza, com certeza. A mudança que a gente sempre tentou por nossa própria força, a gente não conseguia. E de repente aconteceu de forma tão gritante que só pode ser sobrenatural. Não tem como colocar isso, colocar na nossa conta isso. A gente conseguiu porque a gente tinha um casamento que passava por muitas dificuldades, a gente tentou buscar ajuda em terapias, livros de autoajuda. E quando veio uma restauração completa, não foi por conta dessas coisas alternativas, foi sobrenatural mesmo de Deus. Então a gente tem vivido isso dia após dia. Amém. Ô, esposa, você percebe isso? O Espírito te revelando que você é pecadora e que a justiça de Deus é cumprida em Jesus e de que no futuro você vai estar junto com Ele, depois do juízo? Consigo. E é emocionante, né? Saber que Deus se preocupa... Ai, vontade de chorar. Saber que Deus se preocupa nos detalhes e que não falta nada e que tenha paz, de que antes não tinha paz nenhuma no meu coração. E Ele veio com o amor dele, transformou o coração, está junto comigo e eu vou estar com Ele. Quando eu morrer, eu vou estar face a face com o meu Senhor. Desculpa. Conclusão, o Espírito Santo age nos corações voltados para Deus. Amém? Amém. Você ouviu mesmo, Léo? Só você falou amém, as irmãs aqui não falaram amém. Então vou falar de novo. É que eu estava buscando um texto aqui. Agora eu vou buscar um texto. Você quer falar? Porque eu vou encerrar já. Queria falar rapidinho. Então fala rápido. Como a gente acabou de estudar aqui, né, o pessoal de casa, esse trecho do livro de João, Jesus explica o Espírito Santo. Ele diz, né, que o Espírito Santo, que Ele enviou a nós depois que Ele subiu aos céus, é o que nos convence sobre a natureza, a divindade, o poder que tem no nome de Jesus. E lá no livro de Lucas, capítulo 11, Jesus ele diz, né, por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao filho, ou quando ele lhe pede um peixe, ou se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas ao filho, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Então, Amém. peçam, façam essa oração, clamem a Deus, né, para que o Espírito Santo venha sobre, né, o coração de vocês e transforme a vida de vocês, como a nossa vida aqui, pela graça de Deus, foi mudada e é só glória. Amém. As dificuldades vêm, mas Deus ele é maior que todas essas coisas, Jesus ele é poderoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Conclusão, o Espírito Santo age nos corações daqueles que se rendem. Amém? Amém? Amém. Você tem que falar, cara, Amém. Às vezes eu falo amém mentalmente, esquece de falar. E o Espírito Santo é a provisão de Deus para o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. A gente aprendeu isso hoje, amém? Sim. Se Deus não nos alcançasse e nos convertesse de modo sobrenatural, jamais creríamos e seríamos salvos, amém? Ele vem e transforma o nosso coração para que a gente creia. É evidente que depois disso Ele nos dá a chance de permanecer nele, Ele nos dá a chance de escolhê-lo todos os dias, etc. Amém? Gostou? Amém. Manda e-mail, não gostou, manda e-mail, tem sugestão, manda e-mail. Agora a pergunta de $1 milhão, Paula, qual é o e-mail? Já esqueci. Fale com. falecom@evangelhosimples.com.br. Pronto, aí você manda um e-mail, pode xingar a gente, pode... Enfim, manda tudo isso aí. Tamo junto, uma honra estar aqui com vocês. Conta a sua história pra gente no e-mail, ou pelo site, ou pelo, sei lá. Você vai achar. Se quiser achar a gente, você vai conseguir. E a gente vai somar. Que o Senhor Jesus nos conduza Amém. até uma intimidade maior e nos revele cada vez mais coisas espirituais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.